aqui em casa e fazendo barulho, então não se incomodem, porque não tem jeito. Eu acho que o home office é home mesmo, tá bom? Eu não sou muito adepto aqui à tecnologia tão que hoje em dia se presta, né? Então eu vou tentar fazer a apresentação para vocês da melhor maneira possível, tá? Então qualquer coisa que vocês tiverem dúvida ou tiver algum problema, manda, chama aí que eu paro para poder a gente resolver isso, tá? Vamos aí para começar a iniciar a apresentação de batimento de janela. Tá. Calma aí agora, tá? Que vai. Não, nem aqui, nem escotista. Eu não sei se ele é sergipano ou ele Estão conseguindo ver aí? é tipo isso. Tá. Não é pai, não. Ele só tem um menininho com ela, eu acho que 4 anos. Tá em tela cheia? Como é que tá aí? Eles é criado pela avó. Aí, do nada, ela pega e toda vez que eles vão pra lá, tem um clima dentro. Calma aí então. Só que muito Falei que eu tempo sou ignorante para isso. e aí, eles já compraram umas coisas. Aqui tem a opção de compartilhamento de janela e de tela. Acho que é de janela, não é Já isso? começou a pequenininha. E teve uma música que eu falei um episódio parecido. Aí, Queria. fica Deus que fica mal comigo. Aí, assim, toda férias que tem, ela quer levar os meninos pra lá. Só que o menino mora mesmo com a avó. Fala aí alguma coisa, porque eu vou Aí, ver se vocês estão conseguindo ver em tela cheia. Tá direitinho? eu não sei se você vai botar assim. Não está apresentando. Calma aí. Não, que ficou já. Eu conversou com uma coisa, aí. Foi. Bêbado. Se alguém puder me ajudar aqui, tá? A noite bêbado, né? Rapidinho. Desde o jeito que a boa tarde, que eu não saio. Você está apertando o botão para fazer a apresentação em tela cheia? É porque a gente não tá vendo. Tô tentando em tela cheia, mas tá dando espelhamento infinito. Coloca no slide. Como é? Mãe, São três. São três. Sim, mãe. sim. Agora que está trabalhando, né? Aí, nesse hotel, são dois que estão juntos. Aí,
Não. Foi agora? Tá aparecendo É, a não minha tá tela? apresentando pra gente ainda. Nem a minha tela? Não. Tá, tchau. Calma aí. Tem uma coisa errada aqui. Você precisa. Calma aí. Só isso. Se puder, eu acredito que dá pra você fazer a apresentação em tela cheia, apertar o Alt Tab e depois vir pra fazer o compartilhamento de tela Calma aí. Então, deixa eu só ver aqui. com a janela. Então, ver aqui a apresentação de tela. Vem que. Tá vendo? Eu não sei se aparece aí. Dá um espelhamento infinito aqui de tela. Que eu não sei o que que É se deve. normal. Aí você pode colocar no slide, que vai aparecer pra gente. Foi aí? Calma aí. A gente tá vendo antes de colocar na tela cheia. Pronto, agora sim. Foi? Sim, pronto. Tá, então. Seguinte, quero primeiro me apresentar. Sou Matheus Marçal, algumas pessoas me conhecem aí no Instagram. Conheço alguma galera aí de Salvador também, o Felipe, o Lucas, enfim, a Laís, né, o pessoal que está operando aí, está mandando muito bem aí na região. Então, eu tenho muita troca com o pessoal daí, tá? Trabalho com o setor de neurologia e neurocirurgia especificamente aqui no Rio de Janeiro. Eu não faço ortopedia, não faço mais nada além disso. E ao longo de alguns anos eu venho aprimorando algumas técnicas do slot cervical, principalmente, né? Antigamente a gente só fazia ele através de olho nu, depois a gente foi fazendo com magnificação de cabeça, e a gente passou a fazer a microscopia. Então, dados para você, né? A gente pode documentar essas cirurgias. Primeiramente, de anatomia, tá? Mas eu vou subir em relação à anatomia, porque eu considero ela fundamental no campo de cirúrgico, tá? Primeiro ponto é que vale lembrar que nós temos nos animais, né, no cão e no gato, 7 vértebras cervicais, sendo a primeira vértebra a gente chama de atlas, tem os seus processos, né, os seus processos transversos, que a gente chama de asa do atlas, a segunda vértebra nós chamamos de axis, e as demais vértebras chamamos de C3, C4, C5, C6 e C7, tá? Da vértebra C6, eu vou explicar para vocês por que que no ponto de vista cirúrgico e anatômico, e como ele é mais importante, a mais importante vértebra para nossa referência e topografia cirúrgica, tá? Então, temos o Atlas aí como a sua principal, como a principal vértebra cervical, na verdade a primeira vértebra cervical, e ela leva esse nome porque Atlas era o titã que segurava o mundo nas costas, né? Então, uma analogia à mitologia grega. Então, temos aqui o Atlas como a primeira vértebra, o axis ele possui uma estrutura vertebral mais alongada em relação às demais. Temos em cima deles o processo espinhoso do, do axis, né? Que é onde a gente vai ter a inserção de um ligamento chamado ligamento nucal, que ele vem lá de T1 e que mantém o pescoço sempre em dorsoflexão, tá? Então, na vista dorsal, a gente consegue identificar os processos transversos dessas vértebras e o processo espinhoso além da lâmina
dorsal. Então, assim, é fundamental a gente reparar aqui em C1 essa lâmina dorsal, porque na próxima palestra ela vai ser importante, porque ela faz parte de uma das técnicas que a gente vai abordar, tá? É, lembrando que a relação articular entre a primeira vértebra cervical e a segunda vértebra cervical, atlas e axis, elas formam uma articulação chamada atlantoaxial, tá? Esse conjunto vertebral, ele não possui, por sua vez, disco. Então, invariavelmente, vocês nunca vão ver uma hérnia de disco C1, C2. Nas vértebras C1 e C2, nós temos cápsulas articulares com articulações sinoviais, tá? Então a gente não tem aquela característica fibrocartilaginosa dos discos, tá? Então, para aumentar a sustentação entre uma vértebra e outra, como não há o disco, a gente tem o processo odontoide do axis que encaixa nessa fossa, ou músculo ventral, do atlas. Tá? Então a gente tem os ligamentos, o processo odontoide e a gente tem as cápsulas articulares, tá? Diferentemente da C2 para C3, C3 para C4 e assim sucessivamente. Essas vértebras possuem discos e esses discos que a gente vai conversar sobre eles para poder transmitirmos a informação de hoje. Numa imagem radiográfica, o que a gente tem aqui? Entre atlas e axis existe um encaixe, existe um ligamento que encaixa esse processo espinhoso de C2 à lâmina dorsal de C1. Tá? Então, uma vez que haja uma instabilidade ou um dinamismo entre uma vértebra atlas e a vértebra axis, esse ligamento aqui ele tende a sucumbir. Tá? Então, temos o disco entre C2 e C3, C3 e C4, C4, C5, C5, C6, C6 e C7, tá? Além do mais, a gente consegue notar aqui o processo transverso de C6, que é a nossa referência anatômica para nos situarmos cirurgicamente quando a gente for falar do processo cirúrgico. Também temos as facetas articulares do processo articular dessas vértebras. Elas se encaixam uma na outra através de uma articulação também sinovial, na verdade, dorsalmente à vértebra, né? Então, uma sempre se articula à outra a partir desse mecanismo, tá bom? Então, quando a gente vai fazer uma abordagem de hemilaminectomia, a gente está removendo parte da lâmina, a gente remove o processo articular para a gente fazer uma janela. A gente entende que a medula passa aqui, ó, nesse canal medular. Então, uma vez que ela passa aqui, se a gente quiser abrir uma janela, a gente abre por aqui, tá? No slot cervical, a gente vai ver que a gente abre por aqui, pelo corpo vertebral. Então, naturalmente, o paciente tem que estar de barriga para cima para a gente executar essa cirurgia, tá? Na anatomia discal, a gente tem que lembrar que temos um anel de fibra, tá? Na verdade, múltiplos anéis de fibra e um núcleo, a gente chama de núcleo pulposo, é a região funcional da capacidade articular de um disco, tá bom? Então, quando a gente tem processos de degeneração do disco, a gente tem a destruição e degeneração desse ânulo fibroso e a projeção desse núcleo pulposo para dentro do canal vertebral, fazendo a compressão da medula, levando ao que a gente chama de hérnia de disco. E como diferencial da hérnia de disco, temos a protusão. Então, a hérnia de disco ela é a extrusão do disco, ou seja, a ruptura do ânulo de fibra com a projeção do núcleo pulposo para dentro do canal, tá? E a protusão é essa degeneração
fazendo uma projeção sem a ruptura para dentro do canal. Em geral, isso não é abordável cirurgicamente. Agora, de uma maneira mais ilustrada, né? A gente tem aqui a- isso aqui estão chamando de hérnia, né? Mas aqui não houve a extrusão, o anel não rompeu, olha aqui, ó. Tá fininho, fininho, e temos a projeção desse núcleo pulposo. Então aqui a gente tem, ó, um abaulamento, uma protusão e uma extrusão. Nem toda protusão vira extrusão, tá? Normalmente, quando a gente tem protusão, a gente já tem um processo crônico. Então, aquilo ali já fibrosou, já calcificou e tende a não formar uma extrusão naquela região, não. Que vale lembrar é que a gente tem a medula e entre uma vértebra e outra nós temos os forames intervertebrais, aonde vão emergir as raízes nervosas da medula, tá? Então, uma vez que haja a compressão do canal, eventualmente temos a compressão do forame intervertebral, aonde a gente tem dor, tá? A dor, ela se origina aqui, porque aqui nessa raiz nervosa, ela é dividida em duas porções, a porção de cima, que é a porção dorsal, né? É raiz dorsal, que é a raiz sensitiva, e a raiz ventral, que é motora, tá? Ambas, elas culminam para a formação de uma raiz nervosa do forame. Então, como é que a gente vê isso através de tomografia, né? Quando a gente tem a expulsão do disco, do núcleo pulposo, através do ânulo fibroso, né? A partir do momento que a gente tem a expulsão do núcleo pulposo através da ruptura do ânulo fibroso, a gente tem a presença de conteúdo hiperatenuante dentro do canal vertebral, fazendo uma compressão. Então, nesse caso, temos a segunda vértebra e mais alongada, cervical, terceira vértebra, quarta vértebra. Então, sabemos que é uma hérnia entre C3 e C4. Numa projeção axial, a gente consegue ver a compressão importante que essa extrusão está causando, né? Então, a gente tem a medula passando nesse resquíciozinho aqui do canal medular. Só que vale lembrar que no canal vertebral cervical, eu tenho uma salsichinha aqui que ela é danada. Se alguém passar na rua, ela dando a latir. Se a gente tiver uma grande compressão do canal vertebral, o canal vertebral cervical ele é mais largo, então a medula nessa região tem uma tolerância maior. Isso na clínica representa uma, um prognóstico melhor do que as hérnias toracolombares e lombares, né? Que uma vez que elas são hérnias que saem com caráter mais forte, né? Elas saem com uma energia muito intensa contra a medula, né? Lá nas toracolombares e lombares, causando prejuízos eternos, né? O paciente ele desenvolve paraplegia. E dificilmente você vai ver um paciente desenvolver tetraplegia quando ele tem uma hérnia de disco cervical, tá? E aí a gente vai entrar nessa questão anatômica, até para poder explicar por que, que as lesões toracolombares e lombares podem levar à paraplegia e não à tetraplegia, e por que, que as lesões cervicais e craniais elas podem levar à tetraparesia ou plegia. Vou explicar isso mais para frente. Primeira coisa que é fundamental a gente entender é que existe uma desincronizada relação entre a anatomia vertebral e a anatomia medular, tá? Lembra que eu falei que a primeira vértebra é o Atlas? Então, C1 da anatomia vertebral é essa, sendo que o segmento cervical 2 ele sai em C1. Então, a gente sabe que o primeiro segmento ele é antes do Atlas. Então, isso descoordena a relação entre anatomia medular e anatomia cervical, tá? Então, se a gente for reparar, o segmento C3 está dentro de C2.
o segmento de C4 está dentro de C3. E assim vai embora, chega um momento que eles se coordenam novamente, tá? E depois se descoordenam de novo, tá? Então, quando chega aqui em T12, eles se coordenam. Quando vem para T3 está normal. Depois a gente olha aqui, lombar, medular e lombar vertebral estão congruentes. Depois eles se encerram, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas dá para ver aqui que a medula mesmo, propriamente dito, ela já se encerrou aqui na terceira vértice, 7, 6, 5, 4, L3, L4, já não tem mais medula ali para frente. Isso explica porque os pacientes com lesões L7, S1, eles não podem desenvolver paraplegias, não podem parar de andar. As lesões L4, L5, isso é um papo mais para outro dia, tá? A gente pode falar um dia só de lombo sacro. Então, quando a gente fala de anatomia vertebral e anatomia medular, a gente vai falar automaticamente de neurônios motores, tá? Eu vou tentar ser breve aqui, porque aqui é onde se desprende mais tempo para explicar. Realmente é uma aula de 2 dias para explicar sobre isso. Mas só para se entender de uma maneira mais objetiva, é o neurônio motor superior, tá? Ele vai dar início aos movimentos voluntários, tá? Dos membros. Tudo que a gente tem de intenção de movimento, ele é controlado pelo neurônio motor superior, tá? E ele vai linkar com o neurônio motor inferior através de sinapses, tá bom? Então esses neurônios motores, eles que vão inervar o músculo e vão trazer as informações dos neurônios motores superiores para os músculos. Então, primeiro você tem a despolarização do núcleo dos neurônios motores lá no córtex cerebral. Essa transmissão ela vai se dar por toda a medula oblonga, medula espinhal. Quando chegar na raiz nervosa, ela vai fazer uma sinapse com o neurônio motor inferior, que vai fazer a, 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 a despolarização muscular, que vai fazer o tônus muscular, tá bom? É uma informação importante: neurônios motores inferiores que inervam os membros, a bexiga e as vísceras também, né? Esfíncteres anais, uretrais. Então, todas as alterações que nós temos nos nossos pacientes viscerais podem estar relacionadas com neurônios motores inferiores, tá bom? Bexigas neurogênicas de caráter de neurônio motor inferior, tá tudo relacionado, tá? Qual é a importância clínica disso? Porque lesões em neurônio motor superior, elas tendem a aumentar os sinais clínicos do paciente. Então, você vai testar um reflexo patelar do membro do paciente, do membro posterior. Se a lesão dele for até L3, então esse reflexo tende a estar aumentado. Se a lesão for de L3 para trás, a tendência é que esse reflexo esteja reduzido, tá? Se a gente tiver uma lesão aqui entre C1 e C2, isso vai afetar os neurônios motores dos membros anteriores e dos membros posteriores, tá? Se a gente tiver uma lesão aqui, T13 e L1, a gente vai ter aumento do reflexo dos membros posteriores. Tende a ter uma hipertonia também, um aumento de tônus, tá? Mas o critério é mais o reflexo do que o tônus. O tônus é muito bom para identificar a localização das raízes nervosas afetadas, tá? Sinais clínicos que nós reparamos no paciente com dores cervicais, né? Com hérnia de disco cervical.
cervicalgia, que é uma dor especificamente do pescoço, na região cervical. Então ele tende a estar muito tensionado, tremor de cabeça e pescoço. Então, como esse músculo ele entra em hipertonia, ele tende a começar a fazer movimentos de, de tremor, tá? Rigidez, desculpa. Tetraparesia ou tetraplegia. Tetraplegia é muito difícil. Isso aí normalmente eu só noto em pacientes com evoluções muito crônicas de hérnia de disco, que normalmente estão acompanhadas de negligência do parte do tutor, tá? Para chegar a esse caso. Mas, para ser honesto, é muito raro você ver um paciente com tetraplegia por conta de uma hérnia de disco cervical, até por conta da tolerância que eu expliquei para vocês. A diferença entre tetra são quatro membros, né? Paresia e plegia está relacionada à força. A tetraparesia, ela está relacionada à perda de força parcial. E a tetraplegia, ela está relacionada à perda de força total dos membros, tá? E a tetraparesia, plegia não, mas a paresia, ela é dividida entre ambulatória e não ambulatória, ou seja, perde ou não a capacidade de deambular, de andar, de marchar, tá? Então temos a tetraparesia deambulatória ou não deambulatória. E a tetraplegia, ela nunca é deambulatória, né? A menos que seja um andar medular, mas enfim, esse é outro papo. Ataxias proprioceptivas, né? Quase que a totalidade das ataxias, que são as incoordenações, elas, quando são proprioceptivas, quase que a totalidade está relacionada à lesão medular, tá bom? Então, normalmente a gente repara um andar incoordenado associado ao próximo sinal clínico, que é o déficit proprioceptivo, que é o déficit de percepção própria. Existem receptores articulares que ditam para nós que a posição anatômica dos nossos pés é aquela de 90 graus em relação à canela, né? Ninguém diz isso pra gente. Existem receptores específicos para isso. Então, quando você dispõe um paciente em uma posição anti-anatômica, esses receptores acionam a própria percepção e ele tende a corrigir. Então, pacientes com lesão cervical, eles podem apresentar um déficit nessa percepção própria. Você vira a patinha e ele não corrige. Ou corrige com um déficit. Que nós reparamos que lesões a gente tem nos membros anteriores, podemos ter sinais de neurônio motor superior ou de neurônio motor inferior. Isso vai variar de acordo com a região aonde está essa hérnia. Se essa hérnia ela tiver em C2 e C3, a tendência é que esse paciente ele tenha uma característica hipotônica da flexão dos membros e hipertônica da extensão. Ou seja, se a gente entende que existe uma antagonização entre movimento de flexão e de extensão, uma vez que haja a compressão de flexão, ele não controla a extensão. Esse paciente tende a fazer uma hiperextensão do membro anterior e aumento do reflexo no posterior. Então, ele vai ter obrigatoriamente alteração de neurônio motor superior em membros posteriores. A tendência é que essa patela esteja normal a aumentada, tá? Hiperreflexia patelar, que é a característica do neurônio motor superior. A hipotonia flexora ou extensora, foi aquilo que eu expliquei para vocês. Não, se o paciente tiver uma lesão C5, C6, a tendência é que ele perca as forças dos membros anteriores, porque quem é responsável pela extensão do membro anterior são os neurônios motores extensores. Então, se você fizer uma lesão nessa região, a tendência é que ele perca força. Então, são aqueles animais que andam com os membros meio atrofiadinhos assim, e só anda com, às vezes só anda com os membros posteriores, tá? Vocalização
de dor. É bem comum você ter um paciente com uns gritos bem específicos, né? Eles são bem clássicos, os gritinhos de dor desses pacientes, né? E eles sempre acontecem durante determinados movimentos. Eles estão andando, daqui a pouco, dá um gritinho, aí você, opa, isso é bem característico. E são gritos de dor que geralmente, dependendo do estágio, você não consegue controlar com nenhum fármaco. Essa é a verdade, tá? Você pode entrar com opioide, GABAérgico, reza forte, que nada enquanto não houver a descompressão vai resolver, tá? É, pode ter perda de dor superficial ou profunda. Da mesma forma que existem receptores articulares, também temos receptores dérmicos, né? Então, é natural que na região epidérmica e dérmica, quando a gente vai fazer um teste de dor superficial, a gente belisca ali, a gente tem que reparar se esse paciente vai reagir. Não puxar a patinha não é uma reação, isso é um reflexo. Então, ele tem que reagir de alguma maneira, ele tem que olhar, tem que esboçar dor, tem que fazer uma respiração mais ofegante. E em casos de perda de dor profunda, é bem raro, assim, praticamente é só em casos muito mais evoluídos. E a perda de capacidade de dorsiflexionar o pescoço, ou seja, aqueles pacientes que andam com a cabeça, isso é muito mais clássico. Para mim, eu acho que de todos os sinais é o mais clássico. Ele anda com a cabecinha para baixo e só olha com o olho, ele não levanta a cabeça para olhar. Então ele só faz esforço com o olho para enxergar. Isso é uma característica muito clássica das hérnias de disco cervicais. Então vamos de casos clínicos. Não sei, não lembro o nome dela não. Na outra, ó, cabecinha baixa, postura álgica, pescoço bem contraído, relutante ao exercício. Show? Quem quiser ver de novo, avisa aí que a gente coloca, tá bom? Deixa as dúvidas para depois, mas observações podem interromper aí. Isso aqui, outro quadro. Isso aqui tem um quadro de um. Ah, esse é o formato, esse aqui que eu botei. Não foi. Esse é um quadro bem clássico. Esse cachorro aqui, nesse vídeo, ele fica travado, só olha com o olhinho e o pescoço tremendo, tá? Inclusive é de um colega veterinário também. Esse aqui é um caso que confunde. Tomara que não atrapalhe. Olha só. Cabeça baixa, um andar atáxico, né? Focinho quase que esfregando no chão. E não era hernia de disco. Esse cachorro tinha um tumor de lobo frontal. E eu, na hora que fui fazendo os testes, não, tumores de lobo frontal geralmente não apresentam alterações de nervos cranianos importantes, né? O que a gente nota geralmente é ataxia proprioceptiva associada à convulsão. Ele ainda não tinha apresentado convulsão. E todos os testes que eu fiz relacionados à hernia de disco positivaram. Aí essa importância de você solicitar o exame e você acompanhar o exame, pedir para o radiologista te mandar uma informação durante o exame, justamente para poder você trocar com ele informações. Aí fala, poxa, e aí, o que que deu? Pô, não tô achando nada na cervical. Eu falei, então vai para a cabeça que o problema tá lá. Ele tava lá. Mas olha só, um quadro clássico, um cachorro bem. Ah, não é possível. Bem agressivo. É que eu troquei o. Pô, tomara que eu não tenha esse tipo. Deixa eu ver se eu consigo. Calma aí. Vocês conseguem ver fora da apresentação? Tá parecendo sim. Tá conseguindo ver a minha tela?
Sim. Tá? É porque aqui é porque ele estava em Aí outro começa. formato. Dá pra Ele ver estava só a em. thumbnail aí depois volta pra a tela preta. Ah, pô, que pena, cara. É porque esse aqui estava num outro computador, e aí eu troquei pro Mac e pro MacBook, e aí eu não me atentei a que alguns vídeos podem ter questão de formatação, né? Mas enfim, nesse outro vídeo aqui, eu estou fazendo um teste de propriocepção do membro anterior. Deixa eu voltar para a apresentação. Tá dando para ver? Tá aí um Tá modo dando. diferente do que tava antes. Mas dá pra ver. É que a gente tá vendo os próximos slides também. Ah, não, muito bem. Deixa eu botar aqui. Pronto. Pronto. Agora sim. Então, nesse teste aqui, o que eu estava fazendo? Um cachorro bem agressivo, que você não consegue colocar uma focinheira nele, e se você sedar, você interfere no seu exame. Então, haja paciência, bem agressivo mesmo. Nesse teste, o que eu estou fazendo? Eu estou testando a própria percepção dos membros anteriores. Ele não deambulava, ele tinha uma perda de força parcial e não deambulava, ou seja, já não estava mais andando com perda de propriocepção, tá? E tentando morder muito. Esse aqui é um teste que eu faço de compressão das raízes nervosas. Então eu venho aqui e comprimo as raízes nervosas cervicais. Repare que nesse caso ele vai reagir quando eu fizer a compressão de determinada raiz. Percebeu? Para ali o exame, tá? Ressonância magnética ou tomografia. Gente, parece que em Salvador ainda não tem a ressonância magnética. Para ser honesto, 90% dos meus diagnósticos de hérnia de disco são resolvidos na tomografia. Então, padrão ouro, ressonância magnética. Você vai avaliar não só o conteúdo compressivo, como você vai ver danos medulares, hemorragias e hematomas muito mais evidentes do que na tomografia. Além disso, vocês vão avaliar, como reparem na primeira foto, o nível de desidratação que esses discos estão. Olha como é que o núcleo pulposo está bem hidratadinho aqui em C3, em C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6 e C7 já estão mais desidratados, né? São processos de degeneração, assim como C2 e C3, tá? Esse aqui já é uma outra tomografia, onde a gente vê a compressão. Isso aqui é uma tomografia contrastada, então a gente vê que o seio venoso, que é o tão temido seio venoso, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho na cirurgia, ele faz uma dorsalização em relação à hérnia. Qual é a questão? Quando você vai tirar essa hérnia, a chance de você pegar esse seio venoso é muito grande. E é isso que a microscopia me proporcionou, evitar pegar esse seio. Isso aqui, antigamente, eu cheguei a fazer, eu cheguei a pegar essa época, a tomografia era um pouco inviável, e a gente fazia aplicação de contraste na região subdural, e a gente conseguia ver a angulação da medula espinhal. Então a gente nota aqui, olha, uma dorsalização da medula com uma compressão entre C3 e C4, tá? A medula está contrastada. Para a hérnia cervical, é legal, ajuda. Para um planejamento cirúrgico é ruim, porque se você vai, a gente está falando de microscopia hoje. Se a hérnia tiver mais cranial, você pode papar mosca nisso. Se ela estiver mais à esquerda, você papa mosca nisso. Se estiver mais à direita, você também papa mosca nisso. Então, qual é o objetivo do planejamento cirúrgico? Fazermos a menor incisão com o menor tempo, expondo o mínimo possível o nosso paciente a tempo de anestesia, a tempo de cirurgia, a riscos infecciosos e por aí vai. Essa é a posição que o paciente fica, né? Barriga, pescoço para cima, né? Barriga para cima. É, os membros.
eles ficam caudalizados, né? Ficam com o membro para trás, esticados e amarrados. A gente sempre coloca um suporte, eu coloco sempre um suporte, um paninho embaixo do pescoço para elevar aquele corpo vertebral. Então, a ilustração é essa, no livro da Teresa Fosso. Essa é a ilustração, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês porque a gente vai ver isso aqui agora no vídeo da cirurgia, tá? Então a gente tem o primeiro músculo, que é o músculo externo ióide, que é o primeiro que você abriu a pele, tirou a primeira camada de gordura, e aí você vai dar de cara com ele. Então a gente identifica aonde é a linha mediana que divide o grupo do músculo externo ióide ou iоидeu esquerdo do direito. Achou, identificou a traqueia, tá? A partir daí, a gente lateraliza essa traqueia. Eu faço tudo isso com o dedo, tá? Porque quanto menos trauma, melhor. Você identifica, após a traqueia, existe uma espécie de manúbrio que reveste o músculo longos do cóleo, tá? A gente chama de músculo longos do colo. Então a gente identifica o espaço entre as vértebras através da referência anatômica do processo transverso e a gente vai dissecar essas estruturas para identificarmos aonde está o disco, aonde está a vértebra e fazermos por agora sim o nosso slot. Slot é traduzindo é fenda, a nossa fenda. Então a gente usa um afastador chamado GELP, que a gente identificou, limpou o músculo longo do colo e afasta para podermos ter essa visualização. Lembrando que o paciente ele está sempre de pescoço para cima, então você vai dar de cara primeiro é com o corpo da vértebra. A medula está lá atrás, tá? A medula está aqui atrás. E o que vale ressaltar é que diferente de nós humanos, o cão ele tem uma angulação representada por essa linha vermelha do disco. Então considere isso na hora de drilar esse corpo vertebral, tá? Aqui em cima está representando como é que é feita a drilagem do slot, né? Você remove o disco, remove a placa terminal de uma vértebra antes e da vértebra depois. Aqui na imagem, na segunda imagem, a gente tem exatamente o slot. Reparem aqui dois vasos azuis. Esses são os temidos seios venosos, tá? Por isso que a angulação do teu slot ela tem que estar perfeita quando fala em microcirurgia, porque senão você corre o risco de fazer tudo errado. Se você fizer uma angulação nessa direção, você vai pegar esse seio. Se você abrir muito o seu slot, você vai pegar os dois seios. E o que vale ressaltar é que o seio venoso ele tem um aspecto anatômico sinuoso. E exatamente aonde a gente faz o slot, eles se divergem um do outro. Então, eles se convergem na região do corpo e se divergem na região do articular. Então é exatamente aqui que a gente vai fazer esse slot, tá? Atenção, C6 e C7, C5 e C6 é tudo muito mais complicado. Por quê? Porque nessa região de C5 e C6 você tem aquele processo, C6 tem o processo transverso que não permite que você angule o teu drill. Então você fica mais limitado a angulações longitudinais e não paramedianas, né? Então, a partir do momento que a gente faz a identificação, a gente usa o drill para poder fazermos o desgaste, tá? Das camadas ósseas. Então, a gente tem a primeira camada óssea, que é essa branquinha superficial, chamada cortical superficial. Depois temos a camada medular, que pode ter sangue. Depois temos a camada cortical interna, tá? Ou cortical profunda, que ela vai dar vista
depois que a gente faz isso, a gente vai dar de cara com o ligamento longitudinal dorsal. Em geral, a hérnia está abaixo do ligamento longitudinal dorsal, mas eu particularmente gosto de romper o ligamento longitudinal dorsal, não completamente, mas romper ele de alguma maneira e investigar conteúdo após ele, porque a medula fica logo aqui atrás. Para mim, a cirurgia ela tá sucesso quando você vê a medula e não tem mais aquela compressão. As vantagens que eu pude observar da microscopia em relação à cirurgia em abordagem convencional é uma maior visibilidade, a melhor qualidade pós-operatória, um sítio infeccioso menor, uma precisão de cirurgia muito maior, muito mais apurada, preservação de vasos e microvasos, que você vai evitando com bisturi bipolar, com dissecção, tá? Menores riscos de lesão, maior curetagem, eu consigo remover muito mais material, eu consigo ver coisas que antes eu não via. Possibilidade do registro e documentação dessa cirurgia. Uma postura mais ergonômica, né? Você fica retinho, você não fica com menos dor nas costas. Conforto ao cirurgião, esteticamente o animal fica melhor, possibilita a presença de um carona, a pessoa que está te acompanhando a cirurgia, ela também pode assistir a cirurgia, ou então você pode botar na tela para outras pessoas assistirem também, e se tiver estagiário, eles conseguem ver melhor. E em relação a ser minimamente invasiva, existem em humanos técnicas menos invasivas, que são técnicas endoscópicas, né? Mas na medicina veterinária ainda ela é a técnica menos invasiva. Então a técnica de microscopia ela é a menos invasiva e particularmente eu só faço através de microscopia. Você consegue fazer aumentos de 6, 10, 16, 25 e 40 vezes mais. Desvantagem, curva de aprendizado, realmente, isso é um fato. Pessoas que não estão adaptadas a operar com magnificação de cabeça, principalmente, elas tendem a ter dificuldade para realizar essa cirurgia. Preço de custo, ela pode variar aí entre 35 mil, uma usada mais cansadinha, a 200 mil reais, depende do aparelho, tá? Preço de manutenção, elas dão um pouco de trabalho, mas uma fibra ótica aí, se ela arrebentar, tu vai perder aí no mínimo uns 10 mil reais, tá? Transporte é complicado, porque você não vai conseguir transportar ela para qualquer lugar, ela é grande, tá? Menos flexibilidade durante a cirurgia. Então, aquela coisa que a gente faz na cirurgia de olhar para um lado, olhar para o outro, abaixar, olhar, você vai perder, né? Você tem um elefante para você ficar manuseando e conseguir olhar o que você precisa. Ah, eu quero olhar um pouco mais para cá, tem que virar o aparelho para poder olhar, tá? Então, rezar agora para poder dar um enter e ir, tá? Deixa eu só ver aqui. Ah, foi. Nem acredito. Então, tava com medo de não conseguir, porque a parte mais emocionante que todo mundo está esperando até agora é a cirurgia. Então, eu botei aqui uma referência ilustrativa de como é o processo, tá? Então, a gente tem o músculo externo ióide. A gente, após a incisão, nós identificamos ele, identificamos o espaço entre um e outro. Ó, eu faço basicamente com a tesoura e com o dedo, até chegar lá embaixo no longo do colo. Ó, então a gente faz a dissecção, tá um pouquinho acelerado, mas dá para ver. Então, um piquezinho, entro com a tesoura e abro mais. Isso tem aumento de 10 vezes, eu acho. 10 vezes. Traqueia tá embaixo do meu dedo aí. Essa coisa branca aí é a traqueia. Esse tubo gigante aí. Então a gente vai jogar essa traqueia para a esquerda. Ó, meu dedo, tá vendo? Ó, identificamos as estruturas tão pouco nobres, né? Então, vamos no próximo vídeo.
tem uma música mais bonitinha, né? Então a gente olha lá. Olha só, a gente consegue identificar a carótida pulsando, o nervo vago do lado dela, tá? Por isso que eu ouvi muito. Viu? Ó, aí, ó, o vago e a carótida. Olha que coisa linda. Corra deles. Fuja deles, tá? Porque a compressão do vago pelo próprio afastador já é o suficiente para te dar uma dor de cabeça e esse paciente fazer hipotensão e bradicardia durante a cirurgia, tá? Então, identificamos as estruturas. Ó, tem gente que quer fugir dessas estruturas. Eu, na verdade, eu procuro elas para evitar elas. Então, eu vou lá, achei a carótida, aqui, achei a jugular interna, achei aqui o vago, achei o laríngeo recorrente, traqueia para um lado, essas estruturas para o outro. Com o dedo eu já identifico o longo do colo lá embaixo, esse mais azulado aqui que a gente está vendo agora. E agora a gente vai fazer, olha lá. Ó, meu dedo está separando todas as estruturas, ó. Tirei a membrana esse manúbrio que fica em cima, olha lá, tem o sangramento. Entro com o afastador de Gelp, mais angulado, abro, pronto, já separei as estruturas traqueia em cima e as estruturas nervosas e vasculares embaixo. Então, ó, qual é o objetivo aqui? Meu dedo está em cima de onde eu vou operar. Já identifiquei onde eu vou operar, já contei certinho. Venho com outro afastador, muito cuidado. Eu tô falando de manubrio, aponeurose, desculpa, tá, gente? Manubrio, eu falei, ué, manubrio, que você tá falando de manubrio? Nada a ver. Aponeurose. Então, pronto. Já fiz aqui a abertura dessa aponeurose, já fiz a abertura do longo do colo, agora eu vou dissecar isso aqui. Ó, como é que eu faço isso? Primeiro, eu cauterizo todos os vasos, rompo os ligamentos, rompo os tendões dessa região, entre uma vértebra e outra, né? A gente sente, existe um processo do corpo vertebral que se identifica, opa, aqui é vértebra tal. Então, ó, conforme você vai cauterizando, você vai afastando mais. Ó, olha como é que está começando a ficar mais visível. Então, cauteriza. Isso é um bisturi bipolar, tá bom? Você não pode entrar num slot cervical sem um bisturi bipolar, sem um aspirador bom, sem uma cera óssea, sem uma esponja. Então, estou fazendo aqui, estou cauterizando antes que sangue. Aí eu uso, isso é uma técnica que eu uso muito, que eu, com a própria compressa, eu já vou usando o elevador de periósteo e vou raspando o osso com a própria compressa. Porque se eu, ela causa mais arrombamento, né? Ela causa mais arrombamento do que ruptura. Quando eu faço desse jeito aí, olha, sangra, porque aí você corta os vasos, né? Pronto, feita a limpeza do osso, agora a gente tem aqui, ó, aquele processo que eu falei para vocês, o processo do corpo vertebral, ventral do corpo vertebral. A gente remove ele com a ajuda de uma goiva. Identificamos aqui uma vértebra. Vamos supor que essa aqui seja C4 e essa que seja C5. E entre uma e outra temos o disco. Então a gente vem aqui com a ajuda de um bisturi e cortamos esse disco.
facilitar a nossa drilagem. O osso da placa terminal, cranializei um pouco, faço um retângulo, sempre com muito cuidado, até porque eu falei para vocês de estruturas não tão nobres, né? Não tão importantes no pescoço. Fazemos um retângulo. Vocês vão ver que na hora que eu for remover, é possível a gente observar os anéis de fibra, o ânulo fibroso, né? Isso aí, toma muito cuidado. Sempre a linha de corte do bisturi, sempre do lado contrário da estrutura que estiver perto, né? Ó, a gente consegue ver os ânulos fibrosos e embaixo lá o núcleo pulposo. Ó, o núcleo pulposo já desidratado aqui embaixo, olha, com aspecto de ricota. Vai, ricota talvez. A gente vai fazer a curetagem desse disco. Olha aqui, ó, o núcleo pulposo, agora aqui embaixo está mais hidratado. Aqui em cima é a placa terminal. O disco a gente já rompeu, a placa terminal de C5. E olha como é que ele é angulado. Ele é angulado em talvez 30 graus aí, 45 graus. A gente vai curetando por quê? Porque isso facilita depois você entrar com a goiva ali e morder esse pedaço de um lado e morder do outro, né? Ainda não estou tirando a hérnia, não. Estou facilitando o meu acesso. A hérnia está lá embaixo. Tu tem que drelar isso aí, senão tu não consegue. Eu estou removendo os fiapinhos do ânulo fibroso que ficam nos cantos. Que depois, na hora de drelar, isso dá uma dor de cabeça. A gente usa essa crista do corpo vertebral como referência longitudinal, né? Se a gente, essa crista aqui, ó, a gente sabe que aqui é o meio. Agora a gente começa o processo de drilagem. Agora eu estou no momento, agora eu estou em 10 vezes. Uma broca fresada, a gente vai drilando, ó. Se a gente reparar a parte de cima, já foi. Quer ver? Ó, essa parte aqui é cortical superficial. Aí a gente já entra aqui, ó, na cortical, na medular, desculpa. Ó, sangramento, ela com bisturi cauteriza. Então aqui, ó, cortical superficial e medular. Pode ver que eles têm um aspecto diferente um do outro. Sangramentozinho chato, né? Tá vendo? Agora dá pra ver melhor lá. Disco no meio, medular, olha como é que ela fica sangrando. Fica minando o sanguezinho. Parece. É, minando mesmo, acho que essa é a palavra. E, e a cortical superficial. A gente vai ter que drilar até chegarmos na cortical interna. Aí vai virar igual uma casquinha de ovo. Aí depois a gente vai ter que acessar essa casquinha de ovo, quebrar ela, sem machucar, né? Porque lá embaixo tá tudo comprimido. Você bota a cureta ali dentro, tá animal que até contrai o pescoço.
Olha o disco bem mineralizado, olha, bem branco. São os lotes já. Tá bem visível esses lotes. Feito isso, olha lá. Vamos de lá até chegarmos nessa região mais superficial, mais profunda, desculpa, já na cara do gol, né? Aí tá quase que na. E aí entra com a cureta. Essa aí a gente chama de cureta Love. Ela é uma. É minha favorita, eu chamo ela de favorita. Então, quem tá comigo no centro cirúrgico já sabe. Pega a favorita. É um coletor de menisco, que chama de cureta Love. Ó, o ânulo fibroso de dentro. A gente já vê, olha, que temos aquela ricota ali por dentro, olha. Isso vai variar de acordo com o tipo de hérnia. Existem hérnias mais intratadas, hérnias mais mineralizadas. Aí começa a curetagem, né? A gente usa essa tesoura no microscópio de microcirurgia, que eu vou rompendo, vou tirando o restinho de ânulo fibroso que fica nos cantos, atrapalhando. Volto com a cureta. E aí, ó, eu vou tentar achar. Porque qual é o meu objetivo aí? Você consegue fazer uma cirurgia dessa tranquilamente sem uma pinça chamada Carrison, que é uma pinça de corte. Ela deve entrar aí. Mas é, o ideal é você fazer um slot suficiente para entrar uma Carrison. Eu tenho Carrison de 0,5 milímetro que eu vou te falar. Tem cirurgia que eu não consigo entrar com a Carrison, de tão pequeno que é o slot. Então, eu acabei desenvolvendo algumas formas de fazer a cirurgia sem Carrison. Mas é aquilo, sempre em cima de um planejamento para que você abra exatamente onde está a hérnia e você faça a curetagem perfeita. Nunca tive problema com material residual, né? De você não conseguir tirar tudo. É isso aí, é um vídeo mais insistente, né? Deixa eu adiantar um pouquinho. Ó, aí embaixo eu ainda tô te removendo o ligamento longitudinal. Olha lá. Puxei ele para cima, venho com bisturi, com todo amor e calma do mundo. Nesse momento ninguém respira e rompo esse ligamento longitudinal. E dá-lhe curetagem. Vou adiantar o vídeo um pouquinho. Ó, agora a gente começa já a tirar a hérnia. É uma hérnia aparentemente mais hidratada, parece um patezinho. É bom fazer isso primeiro para descomprimir antes de você entrar com a Kerres, porque às vezes você entra com a Kerres e machuca o paciente. Ou começa a sair as paçocas lá de dentro. Ó, tô rompendo o ligamento ainda. Ó, agora começa a sair material
intruso, né? E aí a gente vem coletando com outras. Isso aí é antes de entrar com a Kerrison, porque depois você entra com a Kerrison e vem cortando isso aí. O estômago. Bem, já questionaram a eficácia de acessos pequenos, assim, de 2 centímetros, 1,5 centímetros. É aquilo, o paciente que responde por mim, né? A evolução, a tomografia pós-operatória, a ausência de resquício cirúrgico, a ausência de material residual, melhora do paciente, cirurgias realizadas em 40, 45 minutos. A resposta está aí, tá? É isso, tá? Acho que é para esse primeiro momento aí, um primeiro contato com a microscopia, quem nunca teve, eu acho que é uma ótima oportunidade de ver processos cirúrgicos delicados, né, microscópicos, que hoje em dia já fazem parte da realidade da medicina veterinária e vão fazer por muitos e muitos anos. Então, já está em tecidos moles há muito tempo, né, nas cirurgias ureterais, nas cirurgias é, de dissecção neoplásica de adrenal, por exemplo. E a gente agora está aí nesses últimos 5 anos, talvez, introduzindo ela na rotina da, da neurocirurgia. É isso, pessoal. Pelo menos aqui a parte de hérnia de disco cervical, acredito que eu tenha abordado da maneira rápida, acho que em 1 hora, tudo aquilo. É uma aula um pouco mais longa, né? É, a outra é bem legal. Eu terminei de montar ela ontem e ficou bem bacana. Eu falo de um assunto que vocês não vão ver. É muito, muito, muito novidade aí. Vocês certamente na faculdade nunca ouviram nem falar, tá? Então, se tiver interesse em ficar comigo aí, a gente gasta mais uns 40, uns 50 minutinhos aí, falando de um outro Doutor, assunto. Oi? primeiramente eu queria me desculpar pela minha voz, eu tô um pouco doente, mas sua palestra foi ótima. Acredito que nós todos temos aproveitado bastante o fato de você ter mostrado como é a cirurgia e ter tido esse cuidado de explicar cada passo que está acontecendo. Então, acredito que eu, e assim como todo mundo, tenha gostado bastante. Estão tendo também agradecimentos, falando como sua palestra também foi boa nos comentários. E eu queria aqui abrir esse tempinho para a gente discutir talvez algumas perguntas que tenham rolado durante a apresentação. Então, se vocês quiserem, podem mandar Perfeito. Deixa eu pegar uma água por ali rapidinho. mensagem. Oh, Deixa eu só pegar uma água fica que à eu tô com. vontade. Só um segundinho, volto já. Então, se vocês quiserem, podem mandar perguntas no comentário, nas mensagens que eu posso ler, ou vocês podem também abrir o microfone, se vocês quiserem. Assim que o doutor voltar, no caso. Voltei. Tinha Pronto. Eu esquecido de queria falar pegar com o água senhor aqui. também que a gente pode fazer um intervalo entre uma palestra e outra, se você quiser, para ir no banheiro, para dar uma descansada, ou ir direto também. Isso é Pra da mim sua tá preferência. ótimo. Se vocês quiserem uns 10 minutinhos, eu não tenho problema nenhum. Pronto. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Algum comentário? Fica à vontade.
Pode fazer pergunta, gente. Não esquenta a cabeça, não. Tá? Recuperação. Calo ósseo. Posso responder já do Robson? Pode ficar à vontade. Robson, seguinte. é, de todas as cirurgias que eu realizo, eu só trabalho com cabeça e coluna, né? De todas as cirurgias, a que apresenta um melhor resultado pós-operatório imediato é cervical. Porque o animal ele chega geralmente muito travado, com muita dor, que nada controla, tá? Nada no mundo que você vai usar ele controla. Óbvio que tem uns que você consegue empurrar com a barriga, tu tira daquela fase inflamatória, melhora e tal, mas em geral os que têm indicação cirúrgica em caráter de emergência, eles são pacientes que já foi tentado de tudo, cara, e nada resolve. E aí a gente opera esse paciente no dia seguinte ele tá andando, sai correndo da clínica. Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram. Não sou o cara da internet, vocês estão vendo isso aí. Eu não sou o cara da mídia. Não, na verdade, eu acho que nem tenho tempo para isso, mas eu gostaria até de melhorar isso. Inclusive, é um objetivo meu. A formação de calo ósseo. No momento que a gente faz o slot cervical, de fato, há sim uma cicatrização óssea, que você vai ter primeiro a presença de tecido fibroso e depois o tecido cicatricial de calcificação. Mas ele não forma aquele calo ósseo externo, palpável, aquela coisa evidente, igual a gente vê em osteossínteses de fraturas de ossos longos, tá? O que a gente vê ali é uma fibrose que fica depois. Eu já operei uma região que já tinha sido operada antes e realmente não, é bem tranquilo, até mais fácil de debridar, de drelar, de acessar aquilo ali, é bem mais de boa, bem tranquilo. Tá? Então, melhor pós-operatório que tem, são os que eu mais gosto. São cirurgias perigosas, porém com os melhores resultados. Tá? E hoje em dia, antigamente demorava 1 hora e meia para fazer, hoje em dia 45 minutos, 50, 40, depende do paciente e do que eu vou gastar drilando aquilo ali. Raça: Beagle, Dash, Shih Tzu, é, Lhasa, os vira-latas, não tem como você desclassificar, e o líder deles, né, o Bulldog francês. O Bulldog francês, eu brinco, né, o salário fixo do veterinário. Cachorro para dar problema é o tal do Bulldog francês. Pode ficar despreocupado, que esse não vai deixar de ficar desempregado nunca. Mais alguma pergunta? Sobre material, equipamento, curva de aprendizado? Podem ficar à vontade para perguntar, tá? Todo mundo sabendo tudo de hernia, então, tá bom. Existe, Existem outras técnicas também, tá? A que eu abordei hoje foi o slot cervical, mas temos também as técnicas de laminectomia dorsal, que a gente remove o teto, é acesso por cima, uma merda, e temos o acesso lateral, que é bem mais tranquilo, que é a hemilaminectomia cervical. Quem gosta muito desse acesso é o Gabriel. Eu, particularmente, não me sinto muito à vontade com essa técnica, não. Eu faço o slot há muitos anos e é onde eu fico mais à vontade para realizar. Show? Querem 5 minutinhos para vocês irem no banheiro? Ou vamos dar continuidade já? Acho que como ninguém se pronunciou, eu acredito que pode ir com o senhor mesmo, se você preferir ter esse intervalo. Ou Pode o se quê? quiser pode continuar, fica à vontade. Pô, legal, vamos falar. No final, vou falar do meu processo, Robson.
para você não sair. Você ficar aqui para você ver o próximo, que é bem legal, a próxima palestra. Aí eu falo para vocês, porque é maneiro, cara, assim, é uma história bacana. A neurologia, ela me proporcionou tudo que eu tenho hoje em dia. E aí eu gosto de falar isso e falo com um pouco de orgulho. Tá, então vamos dar uma olhada aqui, então, em... ah, cara, essa aqui, eu, eu tinha terminado ela antes. Essa palestra tá no modo de apresentação, não tá? Vocês estão conseguindo ver aí? É, a gente está vendo antes de apresentar em tela cheia. Isso, isso. Eu quero ver porque nesse aqui eu coloquei algumas observações embaixo, em anotações. Então, eu não queria, para não esquecer de falar nada que eu queira. Só um segundinho. Vamos lá? Deixa eu. Todo mundo apostos? Então vamos lá, vamos falar da correção cirúrgica para as principais doenças conformacionais crânio-cervicais. Essa aí eu fiz questão de botar umas imagens bem bonitas e todo mundo vai sair daqui com uma ótica bem diferente daquilo que vocês estão habituados a ver, tá? Vamos lá. Os nomes clássicos aí que eu queria que vocês conhecessem, porque a gente vai precisar falar deles. Quando a gente fala de síndrome crânio-cervical, a gente está falando de um conjunto de sinais. Cada um desse é um sinal e que vocês devem identificar. Eu sei que aí em Salvador ainda não tem a ressonância, é, mas vocês conseguem fazer. Eu sei que o Felipe e Laís, eles eventualmente mandam o paciente para fora do estado para realizarem a ressonância e voltam. É muito mais dificultoso, mas tá certíssimo. É isso aí. É isso que tem que ser feito, tá? Porque na ressonância magnética vocês vão se treinar a identificarem alterações morfológicas, anatômicas, que vão culminar para um diagnóstico mais preciso. Então, quanto mais treinado tiver o seu olho, melhor vai ser a tua tomada de decisão em relação a a um diagnóstico que você vai identificar antes até do radiologista. Obviamente, não com a precisão e a qualidade dele, tá bom? Chiari-like, quinquim medular, siringomielia, ou antiga seringohidromielia, overlapping atlanto-occipital, ventriculomegalia e banda dural.
São as principais alterações que nós observamos nos pacientes neurológicos. Como a síndrome de Chiari em humanos. A síndrome de Chiari, ela é uma projeção das amígdalas cerebelares em direção ao canal vertebral, fazendo a compressão do tronco encefálico. Falei bonito, né? Mas é o seguinte. Em humano, síndrome de Chiari, tá vendo aqui? Esse aqui é o cerebelo. A gente vai identificar ele no cão. A síndrome de Chiari é por algum motivo, normalmente por aumento de pressão intracraniana, a gente tem ou uma malformação do osso occipital, nós temos a projeção dessas amígdalas cerebelares em direção ao tronco encefálico, causando uma compressão do tronco. Nesse caso aqui, em humano, a gente consegue ver que existe um fluxo de líquor, né? E esse fluxo de líquor ele também é interrompido por essa compressão, tá? A gente chama de Chiari-like na medicina veterinária, porque é como se fosse a síndrome de Chiari, então a gente chama de Chiari-like. Então, olhando a ressonância da maneira que a gente deve olhar, a gente nota a projeção dessas amígdalas cerebelares para a região subdural do forame magno. Então, a gente tem uma alteração cerebelar. Então, Matheus, você acha que se esse paciente tiver uma alteração cerebelar na ressonância magnética, então os sinais clínicos dele deverão ser cerebelares. Então ele tem que ter aquela ataxia cerebelar, ele tem que ter aquela é, aquela ataxia cerebral, tem que ter tremor de intenção, tem que ter tremor de cabeça, tem que ter nistagmo. Não, não. É, a compressão cerebelar, ela vai fazer uma, uma aumento de pressão sobre o tronco encefálico. Então você pode ter também alterações de tronco encefálico, tá? Não só de alterações de medula, você pode ter déficit proprioceptivo, você pode ter várias outras alterações. Como nessa imagem a gente tem a, o que é área-like, mas a gente também tem uma seringohidromielia, né? Uma seringomielia. Vamos falar sobre isso. Temos outras alterações aqui também nessa imagem, muito boa. Uma ressonância magnética, até injusto comparar aqui, né? Mas o quinquim medular, o que é o quinquim medular? Quinquim medular é o acotovelamento, né? Aqui em humano, a gente vê que existe um acotovelamento entre a região suboccipital e o atlas. E a gente vê essa mesma alteração no cão, né? A gente vê um acotovelamento, o tronco encefálico, ele acaba você vê um cotovelo ali mesmo, né? E você vê o tronco encefálico, ele sinuosamente ele faz um movimento de em V, né? Aqui na região entre o crânio e a cervical, tá? Isso vai causar vários transtornos que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas então a gente tem a herniação do cerebelo mais o quinquim medular. Então a gente já viu aqui dois sinais imaginológicos, dois achados imaginológicos: o quinquim medular e o Chiari-like. Por consequência da compressão do cerebelo e do tronco encefálico, nós notamos a dilatação do canal central. O líquor, ele é produzido lá no plexo coroide dos ventrículos laterais e ele percorre um, um trajeto onde eles saem dos ventrículos laterais, vão para o terceiro ventrículo,
quarto ventrículo ou aqueduto mesencefálico, que é esse aqui de baixo do cerebelo, e aí ele vai ter uma via subdural, né, ou seja, entre a medula e a dura mater, e uma outra dentro de um canículo, que é o canal central. É um canal que passa no meio da medula. Então a gente tem aqui, nesse caso, uma herniação do cerebelo, o quinquim medular, né? Então a gente tem esse acotovelamento, a herniação do cerebelo, e temos aqui, olha, uma. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente chama de banda dural, é um espessamento ligamentar, tá? Que vai fazer uma compressão do canal central, fazendo um acúmulo do líquor no canal central. Então, obviamente, esse animal vai ter alterações medulares também, tá? Então, uma coisa acaba sendo é, oriunda de outra por questões compensatórias, né? Se a gente for observar a banda dural, ela é uma consequência também da instabilidade atlanto-occipital causada por uma hipoplasia do occipital que leva a um espessamento dos ligamentos atlanto-occipitais do odontoide e por aí vai, tá? Vou mostrar isso para vocês na necropsia. Esse trabalho aqui é, vai falar do overlapping, né? Overlapping é um outro sinal clínico que a gente observa, clínico não, desculpa, sinal imaginológico que a gente observa na ressonância magnética dessas síndromes, né? Mas nem todos, de todas ela é a mais incomum a gente observar. Então aqui, as imagens da tanto do overlapping são descritas, é uma formação do dor, ataxia, é, envolvendo variável cerebelar, quinquim medular, mielia. Então, assim, isso a gente vê, por isso que a gente chama de síndrome, porque estão sempre, uma coisa está quase que conjunta à outra, tá? Então, é, esse aqui é um trabalho que eu coloquei ontem ele aqui, tá? Ó, ele me traz as imagens do quinquim medular através de uma ressonância magnética. O que que é o overlapping? Não, imagens do overlapping, desculpa. O que é o overlapping? O overlapping significa sobreposição atlanto-occipital, ou seja, o atlas ele se sobrepõe ao occipital. Isso geralmente acontece quando você tem uma hipoplasia do occipital, que leva a uma cranialização do atlas. Então, isso a gente chama de overlapping. Numa reconstrução tridimensional, é para C1 estar do occipital para trás e ele está do occipital para frente. Aqui, ó. A gente vê isso nessa imagem, tá? A ventriculomegalia. Isso é sempre uma discussão, né? Todo mundo acha que ventriculomegalia é hidrocefalia. E também todo mundo acha que ventriculomegalia e hidrocefalia são hipertensivos e devem ser abordadas cirurgicamente. Não, tá? A ventriculomegalia, às vezes, é só um achado. Shih Tzu pra caramba, Pinscher pra caramba, Chihuahua pra caramba, os cachorros pequenininhos assim, cabeçudo, a maioria deles tem ventriculomegalia extremamente comum, não tem que ser abordado. Mas é mais um sinal clínico. Por quê? Porque você tem obstrução de fluxo licórico, então isso vai aumentar a pressão sobre a parede ventricular, e isso vai dilatar os ventrículos, tá? Banda dural. A banda dural é o espessamento do ligamento atlanto-axial que fica dorsal. Então, ele é uma medida de compensação para a instabilidade gerada entre o atlas e o occipital, que é esse osso do crânio, onde o atlas ele se relaciona. Então, o espessamento do ligamento atlanto-axial
vai formar o que a gente chama de banda dural, levando a uma também compressão do canal central. Então a gente tem a dilatação do canal central decorrente disso. Para ser sincero, essa aqui é para mim uma das principais coisas que acontece. Então você tem aqui, ó, o overlapping, você tem aqui uma hipoplasia do occipital, um discreto quinquim medular, uma ventrículomegalia e uma siringomiyelia. Pronto, temos uma síndrome crânio-cervical. Esse aqui é um paciente meu e eu vou mostrar o caso dele depois. É, essa aqui é um corte de necropsia de um paciente que a gente consegue ver é de um trabalho, tá? Que eu vou apresentar para vocês ali depois, que é de técnicas de morfometria de quinquim medular, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é aqui. Algumas estruturas são fundamentais. Temos o ligamento apical do processo odontoide de C2, esse aqui é o 10, tá? É o dente do áxis, e ligado, ele está diretamente ao osso suboccipital, tá? Eles chamam de base occipital, a gente chama de osso suboccipital. Então a gente tem o ligamento apical do processo odontoide ligado ao osso suboccipital, tá? Ligamento transverso do atlas, né? Aqui, né? 3. Esse aqui, ele vai fazer um movimento mais transversal, tá? Então, ele vai fazer de um lado para o outro. A gente tem no... Eita, ligamento da cápsula articular, tá? Da cápsula articular occipital, atlantoaxial e o osso supraoccipital, né? A gente chama de, esse aqui é o suboccipital, acesso suboccipital. Tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, nessa literatura aqui é classificado como supraoccipital, tá? Está acima do osso occipital, e embaixo temos o suboccipital que tá abaixo da medula. Tá? Então é uma questão mais de terminologia e é algo a se discutir. Tá? Nesse mesmo trabalho, a relação estrutural desses acidentes anatômicos da ressonância magnética e na necropsia. Olha que fantástico. Tá? Então, a pergunta é: nessa reconstrução tridimensional do crânio de um cachorro certamente pequeno, o que a gente consegue identificar? Uma hipoplasia occipital, o não fechamento occipital. É o que eu mais vejo, tá? Isso é abordável cirurgicamente? Depende da clínica do paciente. Depende do que ele responde a tratamento conservativo. Tá? Depende se ele está associado a outros sinais, como quinquim, como overlap, como banda dural, como hidromieli, como ventriculomegalia, tá? Então, a tomografia computadorizada é o mais adequado exame a ser realizado para avaliar as alterações crâniocervicais? Não, não é, tá? Tem ótimas imagens, porra. A escolha do melhor exame para diagnóstico preciso é fundamental. A gente consegue ver aqui, olha, que a gente tem uma malformação suboccipital, uma hipoplasia suboccipital. Mas não temos overlap. O overlap ele teria essa lâmina dorsal de C1 cranializada abaixo do occipital. Talvez seja a única coisa que a gente conseguiria ver na tomografia. Além de uma ventriculomegalia dá para ver também. A radiografia simples pode ajudar? Muito pouco. Eu diria quase nada, tá? É um exame de triagem, ele é funcional apenas para um motivo: você descartar outras doenças, como traumáticas, doenças inflamatórias, ósseas, tá? Doenças degenerativas.
Ah, Matheus, aqui na minha região só tem tomografia. Pô, cuidado, cara. Cuidado com tomografia, porque olha a diferença de imagem de uma tomografia de mais canais e de menos canais. Quantidade de canal é preponderante para uma boa imagem? Não. Porém, uma imagem, uma tomografia de 16 canais, 32 canais, ele vai te dar uma imagem de alta qualidade em menos tempo. Uma tomografia de um canal, para poder fazer uma imagem dessa aqui, ele vai ter que reduzir a quantidade de corte. O aparelho esquenta muito, tem que ficar desligando, ligando o aparelho toda hora. Isso vai demorar horas. Então, um exame desse aqui, numa tomografia de 32 canais, tu vai fazer em 15 minutos, tá? Olha a reconstrução tridimensional, como é que ficou uma bosta da tomografia mais fraca. Isso faz diferença, né? Quanto mais você se acostuma, igual a gente aqui no Rio, já está acostumado com imagem melhor e tal, a gente fica mais criterioso na hora de solicitar. Isso é um guia prático muito bom sobre produção de líquor, tá? É uma ilustração bem bacana que eu queria trazer para vocês. Deixei aqui do lado a descrição, tá lá no Hotmart, você consegue comprar, é baratinho, vale muito, muito, muito a pena. Vocês entenderem tudo sobre líquor. Se eu fosse o escritor desse livro, eu botaria tudo sobre líquor, porque você vai ter conhecimento patológico, vai ter conhecimento clínico patológico, vai ter conhecimento anatômico, conhecimento fisiológico, tudo sobre líquor. Muito bom, tá? E eu peguei essa imagem desse livro para vocês verem retratado em azul a presença do líquor, onde esse líquor está, tá bom? Então, o canal central, olha onde ele passa aqui, o canal central. O quarto ventrículo, o terceiro ventrículo, o aqueduto mesencefálico, o terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico e quarto ventrículo, tá? Ventrículos laterais, onde é produzida uma parte do líquor, tá? O forame interventricular, o espaço subaracnoide do encéfalo. Então é aqui que percorre o líquido. Se você tiver uma obstrução aqui, esse líquido que é produzido aqui vai aumentar esse fluxo, vai aumentar essa pressão e você vai ter aumento de pressão intracraniana, talvez, tá? Essa representação aqui na imagem, ela mostra que o cerebelo, a compressão aqui no canal central, o que que ela pode causar? A mesma coisa, tá? Esse é um trabalho que fala também sobre as malformações, a malformação de Chiari-like, tá? E aquele trabalho que eu falei para vocês de morfometria, das medidas crâniocervical, da junção crâniocervical, e com a suspeita de Chiari-like determinando a combinação entre ressonância magnética e tomografia computadorizada. O que que temos de resultado desse estudo, tá? 274 cães com malformação, com suspeita de malformação intracraniana, desses todos eles, né, 274, apresentaram a síndrome de crânio cervical, tá? Desses 274, 187, correspondendo a 68,2%, possuíam quinquim medular, tá? E a compressão dorsal foi identificada em 38% desses pacientes, tá? Que a gente chama de banda dural. A banda dural foi presente em 38%. Então, nas síndromes crâniocervicais, 68,2% é quinquim medular, 38% é banda dural. O 27% overlapping a gente identifica, tá? Então é um trabalho que mostra para gente a, o comportamento morfológico dessas patologias, tá? Nas síndromes crâniocervicais. Índice de quinquim medular para definição compressiva, tá? Então aqui mostra a técnica utilizada para definir o grau de quinquim medular que esse paciente sofre. Por isso que chama de morfometria dessas doenças crâniocervicais, tá bom? Ele foi definido pela elevação do medula
cervicomedular, junção da foi calculado dividindo, né, foi determinando a medida, a distância, então, o limite caudal do subaracnoide até o ponto de compressão neural, entendeu? É onde eles chamam de diâmetro, né, o ponto D, a cervical, de que esperamos o subaracnoide espaço e multiplicado por 100. Então, isso aí é uma técnica numeral para definir o grau de quinque medular que o paciente tem. Tá? Esse foi o resultado que eu interpretei para vocês antes, tá? E aí, Matheus, o que eu vou fazer com essa penca de informação? Vou operar o paciente? Não vou operar? Isso aí é um critério que você vai adotar avaliando o paciente, mas saiba, ele teve uma crise confusa, né? Que às vezes variava entre cerebelar, às vezes proprioceptiva, às vezes cerebral, às vezes isso vai variar muito o quadro clínico do paciente. Às vezes melhorou pra caramba. Enquanto você não corrigir isso cirurgicamente, ele vai ter essas oscilações clínicas. Isso aí foi um trabalho que eu tinha até postado esse trabalho no Instagram, tem mais uns 2 anos, que acho que não, um ano, sei lá, nem lembro. E esse trabalho ele fala da prevalência dessas síndromes de sinigomielia na banda dural também, tá vendo? Na compressão de banda dural com sinigomielia em Cavalier. Ele dá cachorrinho da dama e o vagabundo, né? A dama é bem prevalente, muito prevalente nessa raça. A maioria é subclínico, creio que 75% seja subclínico, tá? Então, aqui, ó, caso um, o Pinscher Bruce, 6 anos. Sinal clínico, tetraparesia no ambulatório, ou seja, ele tinha perda de força nos 4 membros e não andava. Crises epiléticas, caraca, Matheus, sinal cortical de córtex cerebral. Sim, aumentou a pressão intracraniana e ele fazia crises epiléticas resistentes a tratamentos convencionais, tá? Redução do estado de consciência no sistema ascendente reticular desse paciente, tinha acometimento, tá? Déficit proprioceptivo nos 4 membros, pedalagem, histórico de sempre possuir um caminhar engraçado. Só respondia manitol e corticoide na internação, mas sem conseguir caminhar sozinho. Olha o paciente, como é que ele ficava. Mesmo paciente, esse aqui é a ressonância magnética dele. Ó, a gente tem aqui, olha, na colaboração lá do CRV, a Thaís, que, que fez esse laudo para mim. O que ela bota de observação aqui? Ventrículos laterais encontram-se levemente assimétricos, com dimensões levemente aumentadas. Ele nem tinha uma ventriculomegalia tão alta. Tronco cefálico sem alterações de sinais significativos. Cavidades timpânicas, ó, ok? Corpo de C2 levemente deslocado cranialmente sobre C1, associado a acotovelamento ou quinquim medular, que é aquele acotovelamento que eu falei para vocês. A medula espinhal apresentando acentuada distensão do canal central, com hipersinal em T2 e STIR ao nível de C2, C3 e C4. E em torácica ao nível de T1, T2 e T3. Tá? Então, a gente vê aqui, olha, na imagem dele, o acotovelamento, aqui, ó, entre C1 e C2. A gente vê aqui uma discreta banda dural, muito discreta, olha. Muito discreta banda dural. Um discreto Chiari-like, tá? A imagem dele, a gente vê aqui uma hidromielia grande, tá vendo? Seringomielia grande. Aqui em Stier também, né? Mas, de uma maneira mais dinâmica, esse exame, a gente tem aqui, olha, ó, seringomelia, uma discreta banda dural, acotovelamento e um Chiari-like. Ele não tem overlapping, tá? Cirurgia.
Isso aqui é um resumo da cirurgia, depois eu vou mostrar como é que deixa eu passar primeiro para o outro lado. Olha como é que é a cirurgia. Isso aqui é o resumo final, né? Deixa eu botar. Pronto. Durotomia com acesso ao forame, olha lá. Então a gente remove faz a durotomia. Deixa eu botar aqui. Fazemos a durotomia do forame magno. Aqui é o cerebelo, aqui é o tronco. Aqui embaixo é o quarto ventrículo. Então, quando a gente corta o forame magno, olha que pressão que esse líquor, ó, que esse líquor ele é expulso. A gente não consegue nem ver o pulso licórico desse paciente. Ó, aí, ó, feito isso, a gente tem aqui o cerebelo, a gente tem aqui C1, a gente remove parte de C1 para quê? A gente descomprimir essa medula e a gente acessar a banda dural que fica entre C1 e C2. Laminectomia parcial. No outro vídeo é mais bonitinho. Olha o pulso licórico depois da descompressão, como é que ele é normalizado. Olha lá, aspecto final da cirurgia. Olha o fluxo. Essa anestesista, toda boba. Ó, olha a dura mater rebatida aqui. Eu não gosto de esticar ela, não, porque eu não preciso esticar ela também aqui, não. Mas depois a gente pode fechar ela aqui, tá tudo lindo. Já fez a descompressão. Se no caso tivesse aqui um overlap, tu faz a descompressão do overlap. Tu faz a descompressão do occipital, a descompressão do overlap, tu faz a descompressão, tudo dorsalmente. Ventralmente você não vai corrigir o quinquim medular, mas se você tira o teto, você alivia a medula. Esse é o aspecto final da cirurgia, tá? Olha o paciente 72 horas pós-operatório, como se nada tivesse acontecido. Caso 2, Brad, Yorkshire, 5 anos. Tetraparesia não ambulatória, uma ressonância muito pior do que a do primeiro paciente, muito pior, e uma clínica muito melhor. Vocês verem que clínica, a gente não opera imagem, né? A gente opera o paciente. Então, tetraparesia no ambulatório, ele não andava, mas travado, né, por medo. Clínica que alternava entre cerebelar, cortical e tronco. Redução do estado de consciência, dor, déficit proprioceptivo nos 4 membros e outro histórico de que o paciente sempre caminhou engraçadinho e nunca foi normal. Relatório de ressonância magnética. Ventrículos laterais dilatados, terceiro ventrículo com volume e sinal preservado, discreto acúmulo de líquor em cisterna quadrigemal, deslocando o cerebelo ventrocaudalmente, colapsando o quarto ventrículo. Então a gente já tem que área like aqui. Espaço subaracnoide dos sulcos corticais rasados, nota-se a alteração morfológica do occipital, representado por remodelamento ósseo e alargamento do forame magno, displasia, hipoplasia occipital, músculo reto faz contato com o cerebelo, deslocando ventralmente em reação com sinais de restrição da circulação do líquido cefalorraquidiano. Olha aí que imagem linda! Banda dural, overlapping, hipoplasia do occipital, Chiari-like, quinquim medular, siringomielia, ventriculomegalia. Eu botei esse caso no Instagram. Aí que a única pessoa que mandou para mim, eu falei assim, e aí, quem me responder todas as alterações que tem aí, eu dou uma caixa de bombom. O Ricardo respondeu tudo.
Ele também não vale, né, cara? O Ricardo é brabo. A imagem. Ups. Olha lá. Olha o tamanho do ventrículo. Olha o cerebelo. Olha que imagem fraca em relação à outra, né? Uma de alto campo, essa de baixo campo, outra de campo fechado, essa de campo aberto. São tecnologias diferentes. Olha o paciente. Bem melhor do que o outro, né? Tinha tremor e perda de equilíbrio. Esse cara, o dono desse cachorro, é um militar brabo pra caramba. Brabo pra caramba, anda com esse cachorrinho no colo. Ó, posição cirúrgica. Esse aqui eu até não sei se eu botei no outro. Ventroflexão de pescoço. Fundamental, tá? É horrível essa posição. Se o cachorro for grande, você não consegue fazer direito. Agora, tá aí, ó. Identificamos o forame magno, cerebelo também aqui. Redução de pulso licórico, né? Lembrando que o pulso licórico está extremamente relacionado aos movimentos de sístole e diástole cardíaca. Então a gente, ó, com todo o cuidado do mundo, identificando. Isso aí, a imagem ficou, às vezes, ela dá um arco-íris aí no meio dela, porque o anestesista gravou o computador, não gravou a minha tela. Aquele outro vídeo, a imagem ficou melhor porque a anestesista era mais moderna, a Thaisa. Ela gravou o meu microscópio. Então isso dá diferença na imagem. Para mim é muito melhor. Então a gente identificou que a dura mater, a gente vai furar essa dura mater. Olha lá. Entra com, eu entro com essa coreta porque ela, eu quero cortar essa dura mater. Existem tesourinhas específicas, mas isso aí o cachorro era muito pequeno, tem aumento de 25 vezes. Ó, eu encaixo, ó, encaixo, puxo a cureta para cima e vou fazendo a durotomia com o bisturi. Ó, abriu a dura mata, olha. Como é que já melhorou o fluxo licórico? Só o paciente já melhora muita coisa da questão encefalodinâmica. Puxa para cima, com educação, pronto. Olha a diferença do pulso licórico. Troquei a lente, aumento de 25 vezes. Olha lá, cerebelo, verme cerebelar, quarto ventrículo, medula, meninge. Olha aqui o que que eu fiz aqui, ó. Laminectomia parcial de C1 e removi a banda dural entre C1 e C2. Não corrijo o overlapping, mas eu faço uma descompressão. Final da cirurgia, uma suturazinha na nuca, pós-operatório de 24 horas. Olha só que maravilha. O paciente só voltou para tirar os pontos e nunca mais. É isso. Queria fazer um agradecimento aí ao Dr. Emerson, que me forneceu alguns trabalhos para poder falar um pouco sobre banda dural, que estava difícil achar trabalho, e ele me forneceu algumas coisas. É um professor que sabe muito, muito, muito de síndrome de crânio cervical e me ajudou muito uns 5 anos atrás, aí, quando
eu estava focado com a microneurocirurgia para essas cirurgias descompressivas. Tá bom? É isso. Pessoal que tiver interesse depois pode me procurar lá no Instagram. Eu sempre que posso, eu posto alguma coisinha, posto um caso ou outro. Eu não sou muito efetivo no Instagram, mas o que eu puder usar para colaborar, farei. Tá bom, meus amigos? Doutor Matheus, que palestra maravilhosa, palestras, né? Maravilhosas, esclarecedoras. É muito importante a gente tratar desses temas ainda na graduação. Aí só tenho a agradecer ao senhor por ter aceitado, né, nosso convite. Pode ter certeza que o senhor enriqueceu bastante, sabe? Trazendo o seu conhecimento, sua experiência. Doutor Emerson, inclusive, palestrou pra gente durante o ciclo. Então, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E a gente espera que o senhor aceite convites próximos, né? Futuros para outros eventos. Tem uma pergunta no chat, se eu não me engano. É... Se é Pronto. síndrome de formação de tipo Chiari like, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma formação tipo Chiari é a mesma coisa que Chiari like. É porque é só questão terminológica mesmo. Estavam perguntando também se seria possível disponibilizar a gravação, Claro, sem problema nenhum. certo? Doutor Matheus, muito obrigada, de verdade, De sabe? nada. Foi maravilhoso sua participação aqui. E a Espero gente ter ajudado espera aí vocês. demais, E- ajudou demais. A gente espera ter o senhor nos próximos eventos, certo? Entraremos em contato muito brevemente. Muito Legal, obrigada legal. mesmo. Quando eu for para Salvador, eu aviso. Certíssimo. Muito Ah, obrigada. O Robson tá aqui, ó, rapidinho. Que eu tinha prometido ele de responder a respeito de carreira, né? Não é isso, Robson? Especifica a tua pergunta aí. Rapidão. Eu vou botar o celular para carregar. Se eu me lembro, que eu me lembre bem, a pergunta do Robson era a respeito de carreira, como é que foi o processo de evolução, né? Robson, eu formei novo, eu tinha 21 para 22 anos. É, O meu primeiro contato com a neurologia foi logo no primeiro período. Eu tive um professor de anatomia que me instruiu na graduação e ele, de fato, sim, foi preponderante para minha formação. O professor Paulo Júnior, ele foi para o Sul, nunca mais eu tive contato com ele. É, Mas acontece o seguinte, durante a faculdade, ele foi me preparando para ser monitor e durante essa fase ele me botava para fazer dissecção de peças anatômicas voltadas para neurologia. Então, tudo que eu fazia era relacionado à anatomia, anatomia neural, anatomia neurológica. E isso já despertou em mim interesse e me facilitou muito quando eu fui entrar na fisiologia, quando eu fui entrar na patologia. Só que a faculdade ela peca muito na neurologia. Não existe conhecimento nenhum satisfatório na neurologia que vai te preparar para o mundo, né? E aí, eu não sei, durante a faculdade a gente faz algumas cagadas, né? E uma delas foi eu fui atrás de boi, fui mexer com boi na faculdade, aí eu troquei de universidade. Depois eu vi que não queria trabalhar debaixo do sol quente, e aí eu fui mexer com silvestre. Formei, fiz a minha primeira especialização em clínica de animais silvestres e trabalhei com imagem muito tempo, ultrassonografia e radiografia muitos anos. Na verdade, até hoje eu faço, mais para mim, na verdade, só para mim. E eu nunca deixei de estudar a neurologia, né? Então, por mais que eu não atendesse como neurologista, eu sempre estudei, sempre me dediquei muito à neurologia. Com tudo isso, o que aconteceu? Eu resolvi me dedicar à neurologia. Eu falei, não, agora eu quero isso, agora é isso que eu quero para mim. Quando eu tomei essa
fatídica decisão, eu entrei na pós-graduação e comecei a estudar por mim. A pós-graduação também, ela pecou no fornecimento de material cirúrgico, né? A gente